Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Quero tributar a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Amém? Que o Senhor Jesus venha continuar a abençoar a vida de cada um dos amados e queridos irmãos que se faz presente para juntos adorarmos, bendizermos, exaltarmos e ouvir Deus falar conosco. Amém? Que Deus venha abençoar a vida de cada um dos queridos, a vida de cada um dos amados irmãos. Que as mãos do Senhor continuem a abençoar a cada um. Meus irmãos, sem delongas, sem perca de tempo, livro das Revelações, capítulo de número 3, versículo de número 14. Vamos estar meditando em alguns versículos para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Deus tem uma palavra para o meu e para o teu coração, porque o Senhor, Ele sabe a necessidade que a minha alma e a tua alma tem de ouvir a palavra de Deus. Amém? Vai nos dizer assim o livro das Revelações, Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 14. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras que foras frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e roupas brancas, para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que veja. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no meu trono. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, meu Deus amado, querido e santo, eis aqui, meu Deus, a tua palavra. Eu peço licença, meu Deus, para entrar na tua presença, Senhor. Quero mais uma vez, ó Deus, tributar ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação. Eis aqui a tua santa, inerrante e fiel palavra. Aleluia, meu Deus, venha falar conosco, meu Pai, segundo a benevolência, a benignidade do teu coração. Mais uma vez eu te dou, meu Pai, aleluia, impresso os meus lábios, para que o Espírito Santo venha falar conosco, meu Pai, mais uma vez. Meu Deus, a tua igreja está pronta, a tua igreja está, meu Deus amado, pronta a ouvir a tua palavra. Vem falar, meu Deus, conosco, meu Deus, com esse cardápio do céu, meu Pai, pois o Senhor sabe o que a igreja precisa e o que a igreja necessita. Fala conosco e o teu nome será glorificado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pare nesse instante, reverência no lugar. Eu sinto que o meu Deus quer falar. Fique em silêncio e comece a orar, pois Deus em nosso meio vai falar. Deus tem uma palavra pra você. Deus tem uma
uma palavra para você. Na mensagem ele fala, ou no hino de louvor, quando fala, ele exorta com amor. Eu sinto bem de perto, pela fé eu posso ver que ele está falando para mim e para você. Deus, ele tem uma palavra para os nossos corações. Bem, meus irmãos e amada igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meditamos no livro do Apocalipse. Apocalipse, para quem não sabe, significa revelação. Meus irmãos, observamos no capítulo 1 dos livros das revelações, o livro de Apocalipse, que a primeira palavra que aparece no primeiro capítulo do mesmo livro é o nome revelação. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente ia acontecer. Meus irmãos, revelação, aleluia, só se revela uma coisa que está oculta, ou uma coisa que está, aleluia, encrustada, uma coisa que está escondida. E Deus deu esse livro ao profeta, ou seja, ao discípulo João, o discípulo muito amado de Jesus Cristo, para revelar, para mostrar, para descortinar algumas coisas que nos últimos dias ia acontecer. Meus irmãos, o livro das revelações do Apocalipse é um livro de difícil intérprete, é um livro de difícil interpretação, porque o mesmo livro fala sobre umas coisas e quando a gente se aprofunda em conhecer, está falando de outra. Por exemplo, o Apocalipse vai nos dizer que a besta que surgiu do mar, vai nos falar de uma besta que surgiu do mar, mas se a gente estudar com profundidade o texto, a palavra do Senhor, aleluia, a palavra mar, não é esse mar que nós contemplamos, aleluia, que tem aí em vários lugares, esse mar que Deus criou, não. Esse mar nesse sentido está falando de povos, está falando de nações, está falando que o falso profeta, o anticristo, vai se levantar, aleluia, do meio do povo, do meio das nações, meus irmãos, e Deus vai dar algumas coisas ao discípulo João. A Bíblia vai nos dizer que João, ele está arrebatado, ele está exilado numa ilha chamada Pátimo. O espírito de João é arrancado do corpo, o espírito de João é tirado do corpo, e o corpo de João, meus queridos, ficou na ilha de Pátimo. Eu já quero abrir um parênteses para dizer aos irmãos católicos, aos irmãos espíritas, aleluia, que não existe purgatório e não existe encarnação, porque o espírito de João é arrancado do corpo. A Bíblia diz que Deus fez o homem alma vivente, ou seja, a alma do homem, ela vive ou no céu ou no inferno. Não existe um terceiro caminho, não existe, meus queridos, purgatório. A Bíblia diz em Hebreus 9:27 que ao homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Quando o homem morre, a alma do homem descola do corpo, ou vai viver eternamente no céu ou vai viver eternamente no inferno. Nesse caso, a alma de João é arrebatada, a alma de João é arrancada do corpo e ela é levada em espírito até o terceiro céu. E João, ele começa a ver, meus queridos irmãos,
irmãos, algo extraordinário. Ele começa a ver o Filho do Homem, aleluia, os seus cabelos brancos como a lã, aleluia, da sua boca saía uma espada aguda de 2 gumes. Meus irmãos, mas não é isso que eu gostaria de pregar. Aleluia, Deus vai dar a João as 7 igrejas da Ásia Menor, as 7 igrejas para ele escrever ao anjo da igreja, ao anjo da igreja que estava em Éfeso, ao anjo da igreja que estava em Esmina, ao anjo da igreja que estava em Pérgamo, ao anjo da igreja que estava em Tiatira, ao anjo da igreja que estava em Sardes, Filadélfia e o capítulo que nós lemos, aleluia, de Laodiceia. E ele vai começar a escrever para enviar aos pastores. Meus amados e queridos irmãos, e a primeira carta que é escrita é direcionada à igreja de Éfeso. Deus vai dizer para aquela igreja: lembra, pois, de onde caíste e volta-te às primeiras obras. Lembra-te de onde caíste e volta ao primeiro amor. Meus queridos, essas igrejas, 7 igrejas da Ásia Menor, que está situada na Turquia, meus irmãos, ela tem tudo a ver com dias que nós estamos vivendo. Ora, a primeira igreja de Éfeso, Deus diz: lembra, pois, de onde caíste, arrependa-te, ser, pois, zeloso, e volta ao primeiro amor, e volta às primeiras obras. Ou seja, Deus está dizendo que aquela igreja, aleluia, estava no nível espiritual, aleluia, abaixo da média, estava no nível espiritual caótico. Meus queridos, aquela igreja era a igreja de doutrina, era a igreja que guardava a doutrina e a palavra de Deus. E eu já quero dizer que doutrina não é usos e costume, doutrina é obediência àquilo que está na palavra de Deus. Meus irmãos amados e queridos, aleluia, Deus está dizendo: arrependa-te, volta ao primeiro amor, lembra-te das primeiras obras, volte da onde tu caíste e não aceita a doutrina do nicolaíta. Para aplicar nos dias de hoje esta palavra, quantas igrejas, meus queridos irmãos, começaram na santidade, começaram a pregar a doutrina, começaram a pregar contra o pecado, mas hoje está no pecado. Uma coisa que eu gostaria de abordar é que Satanás, ele não derruba o crente de vez, Satanás não passa a rasteira de vez, não. Primeiro Satanás vai começando dizendo: isso aqui não tem nada a ver, isso aqui um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, vai, aleluia, não vai fazer, aleluia, mal não, pode arrancar da tua vida, pode tirar um pouquinho, não vai fazer mal. Mas eu gostaria de dizer que a palavra do Senhor nos diz que um pouco de fermento, ela leveda toda a massa. Quando coloca-se um fermento na massa, vai levedar, vai pegar e vai, aleluia, tomar toda a massa. Um pouco de pecado na minha, na tua vida, vai manchar todas as minhas e as tuas vestes. É isso que Deus está dizendo, porque Satanás quer introduzir na igreja que tirar um fio da sobrancelha não tem nada a ver, que rapar um pouquinho as pernas não tem nada a ver, usar um pouquinho o WhatsApp é só um aplicativo, não tem nada a ver. Mas Satanás começa, aleluia, pelas pequenas coisas. A palavra do Senhor nos diz que um abismo, meus irmãos, chama outro abismo. Ou nós somos santos, ou nós somos profanos, ou nós abrimos mão de tudo para servir a Deus, ou nós vamos usar as coisas de Satanás e continuar a caminhar para o inferno. Deus está dizendo: lembra, pois, de onde caíste. Ou seja, se caiu é porque estava de pé. Ou seja, se caiu é porque um dia esteve de pé. Meus irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer, se eu não estiver enganado, em 1 Coríntios 10:12, louvado seja o nome do Senhor. Ora, tu que está de pé, cuide para que não caia. Por isso nós devemos ter a vigilância e o cuidado, porque hoje nós estamos de pé,
Não podemos julgar as pessoas pela aparência. Romanos 2:11. Aleluia, louvado seja Deus, porque para Deus não há acepção de pessoa. Deus, ele nunca fez, nunca fará e nunca vai fazer acepção de pessoa. Nós devemos pregar contra o pecado, mas tem gente que quer pregar contra o pecador. Meus irmãos, pregue contra o pecado, pregue contra o pecado. Tem gente não, que quer pregar contra o pecador, que quer bater no pecador, mas não quer pregar contra o pecado. Aleluia, louvado seja Deus. Lembra de onde caíste. Se caiu é porque um dia estava de pé, se caiu é porque um dia obedecia a palavra. Quantas pessoas estavam de pé e hoje se encontra frustrada? Quantas pessoas estavam de pé, hoje encontra caída? Quantas pessoas estavam de pé e hoje se encontra no chão? Mas o Senhor está dizendo: lembra, pois, da onde caíste e volta-te ao primeiro amor. Outra coisa que a igreja de Éfeso, aleluia, tinha aceitado: a doutrina dos nicolaítas. A Bíblia diz no versículo de número 6: tens porém isso que odeias as obras dos nicolaítas, a qual eu também odeio. Meus irmãos, aleluia, a doutrina dos nicolaítas era a doutrina falsa que queria implantar na igreja naquela época. Mas só que a igreja de Éfeso, ela odiava, porém estava precisando voltar ao primeiro amor. A segunda carta, igreja, que é escrita, é a igreja de Esmina. Meus irmãos, aleluia, louvado seja Deus. É uma igreja que Satanás tinha posto o povo em prisão para os tentar. Meus irmãos, não porque nós servimos a Deus que nós não vamos ser tentados ou que nós vamos passar por prova. A igreja de Esmina estava presa. Satanás colocou a igreja para ser tentado. Deus, ele não tenta ninguém. Deus, ele não tenta, aleluia, pessoa alguma. Mas Satanás que pôs o povo à prova para o tentar naqueles dias. Satanás, aleluia, que pôs o povo na prisão para os tentar. E o problema não é a tentação, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele foi tentado. A Bíblia diz que Jesus, aleluia, ele está há 40 dias, aleluia, no deserto com fome. Meus irmãos, e o adversário, aleluia, se apresentou diante dele dizendo: se tu és o Filho de Deus, transforme essa pedra em pães. O diabo sabia que Jesus é o Filho de Deus, mas, aleluia, o inimigo fez isso para provar, para provocar ao nosso Senhor. Aleluia, a igreja, ela está presa, a igreja, ela está sofrendo as tentações. As tentações não vai faltar na minha e na tua vida. As lutas e as provas não vai faltar na minha e na tua vida. Porém, o problema não é ser tentado, o problema é ceder à tentação. Mas nós vemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele venceu o inimigo, aleluia, pela palavra. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia, derrotou o inimigo pela palavra, dizendo: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí ele leva, aleluia, o Senhor Jesus sobre o pináculo do templo, o pináculo mais alto de Jerusalém, diz: se atira daqui, porque está escrito, aleluia, que os teus anjos darão ordem ao teu respeito. Aleluia, o Senhor Jesus disse também: não tentarás o Senhor teu Deus. Meus irmãos, aleluia, Jesus venceu o inimigo pela palavra. No momento das tentações, nós devemos ter o alicerce na palavra. Nos momentos das aflições, das provas, a minha vida e a tua vida tem que estar alicerçada na palavra de Deus. Aleluia, o meu coração e o teu coração tem que estar cheio, não é das coisas do mundo, mas é da palavra de Deus. Meus queridos, e a outra igreja, a igreja, aleluia, de Pérgamo. O Senhor escreve à igreja de Pérgamo dizendo que conhecia as suas obras.
aleluia, onde estava habitada sobre o trono de Satanás. O trono de Satanás aqui, meus irmãos, era o sacrifício dos romanos, a idolatria. Era uma cidade idólatra, um povo que estava idolatrando. E nos dias que nós estamos vivendo, nos dias de hoje, o trono de Satanás está dentro de muitas casas dos cristãos. O trono de Satanás está dentro de muitas casas. Aleluia, o trono chamado televisão, aonde está tomando o tempo dos crentes, aonde não tem mais tempo para ler a palavra, aonde não tem mais tempo para orar, aonde não tem mais tempo para ficar com Deus. Aleluia, o trono de Satanás já tem invadido muitos lares. A frieza, o desânimo tem tomado conta do povo de Deus. Mas ainda, aleluia, tem os remanescentes que não obedecem à doutrina de Balaão, nem anda nos preceitos dos seus caminhos, nem comem do sacrifício da idolatria, mas obedece à palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A quarta carta é a igreja de Tiatira. Meus irmãos, essa igreja de Tiatira, Deus está dizendo que conhecia as obras dela, aleluia, e que as últimas obras eram maior do que a das primeiras, porém tinha uma coisa, porém tinha aqui um porém, porque ela estava deixando Jezabel, a mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar o servo de Deus. Jezabel com a cara toda maquiada, Jezabel com as unhas toda pintada, Jezabel com as roupas curtas, semeando a lascívia, estava fazendo que o povo viesse a fornicar. Aleluia, estava fazendo que o povo viesse dormir na casa do namorado, aleluia, da namorada, meus irmãos, comer sacrifício da idolatria. Jezabel estava dando ensinamento na igreja de Tiatira. Deus está dizendo: as tuas obras eu conheço, as últimas é maior do que a primeira. Porém o teu problema é que está deixando esta mulher que se diz profetiza ensinar dentro da minha casa. A quinta carta é a igreja de Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve isso: os que têm os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, aleluia, que tem nome de que vive e está morto. Meus queridos, quantas pessoas assim dentro da casa do Senhor, dentro de denominações, tem nome de que vive, tem aparência de que vive, tem calça social de que vive, tem blusa de manga comprida de que vive, meus irmãos, tem saia, aleluia, nos pés de que vive, mas está morto. Tem até aparência de que vive, canta, prega, dá glória, fala em mistério, entrega a revelação, profecia, tem aparência do que vive, mas são sepulcro caiado. São como aquele povo que Isaías profetizou dizendo: esse povo diz, aleluia, que me ama, esse povo diz que o seu coração está diante de mim, mas é mentira, porque o coração está longe, o coração está distante de mim. Quantas pessoas dizem: eu amo a Deus, Deus é o centro da minha vida, Deus é o centro do meu âmago, eu amo a Deus. Mentira, porque ama mais o mundo, ama mais o pecado, ama mais uma roupa, ama mais um aplicativo, prefere obedecer mais o homem do que obedecer a Deus. Aí o Senhor vem na igreja de Sardes dizendo: eu conheço as tuas obras, aleluia, aleluia, tem aparência de que vive, aleluia, mas por dentro está sepulcro caiado. Tem aparência de que vive, mas vocês estão mortos. E ainda Deus vai alertar dizendo:
ser vigilante, vocês vigia e confirmam o restante do povo que estão para morrer. Meus irmãos, se a igreja de Sardes, o restante, os remanescentes, não vigiasse, o povo ia morrer. Se os remanescentes não vigiassem, aquele povo ia perecer, aquele povo ia ser destruído, aquele povo ia ser morto, aquele povo ia ser contaminado. Mas o que alegra a alma da igreja é que Deus diz mais ainda em Sardes: tem aqueles poucos que não contaminaram as suas vestes. Ainda em Sardes tem aquele que não se dobraram, tem aqueles que fez como Daniel, que saiu de aleluia, de Jerusalém para Babilônia, mas a todo tempo Daniel diz: eu não sou de Babilônia, eu estou aqui em Babilônia, mas eu não sou de Babilônia, eu estou aqui nesta cidade, mas eu não sou dessa cidade. Meus irmãos, nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Os nossos pés estão no nosso, aleluia, os nossos pés estão na terra, estão no mundo, mas o nosso coração tem que estar no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem ainda essas pessoas de Sardes, aleluia, que não mancharam as tuas vestes, e aqueles que vencer andarão com Jesus de branco. Meus irmãos, aqueles que vencer, aqueles que for fiel, aqueles que não negar o nome do Senhor, vai andar na cidade santa, vai andar na nova Jerusalém com Jesus, lado a lado, de mão dada, aleluia, vai andar com o Senhor. E vai dizer: valeu a pena renunciar ao mundo, valeu a pena renunciar ao pecado. A Bíblia diz que o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Lá no céu não haverá mais dor, lá no céu não haverá mais lágrima, lá no céu não haverá dia, não haverá noite, porque o Cordeiro é a lâmpada e o Cordeiro, aleluia, ilumina toda a cidade, e a igreja será feliz para todos sempre. Louvado e exaltado seja o nome de Deus. E vem, meus irmãos, a sexta carta à igreja de Filadélfia. Sempre no meio da igreja tem aquela igreja que faz a diferença. Sempre no meio do povo de Deus tem aquela igreja, aleluia, que não abre mão da doutrina, que não abre mão da palavra do Senhor, que não abre mão da verdade, mas que em todo o tempo anda na verdade. Aquela igreja, meus irmãos, me chama a atenção, porque aquela igreja, aleluia, mesmo com pouca força, mesmo com pouco ânimo, aquela igreja guardou a palavra de Deus, mesmo desanimada, mas aquela igreja guardava a palavra de Deus, aquela igreja pedia força a Deus. Parece que eu vejo Jezabel olhando para a igreja de Filadélfia e dizendo: igreja de Filadélfia, libera o mundanismo, igreja de Filadélfia, libera o pecado, abre mão da santidade. Vocês já estão fracas, porque não se dobra de vez, porque não se prostra de vez, porque não se contamina. Aí eu vejo a igreja de Filadélfia dizendo: não, mesmo com pouca força, mas eu vou permanecer naquilo que eu tenho aprendido, mesmo desanimado, eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará para julgar a igreja, para dar a cada um segundo as suas obras. Eu vejo a igreja de, aleluia, Filadélfia dizendo: eis que ele vem sem demora, é necessário guardar o que tem, guarda o que tem, para que ninguém roube a tua coroa. Quem sabe tentaram corromper a igreja de Filadélfia. Quem sabe tentaram fazer que aquela igreja viesse liberar, aleluia, o pecado, a vaidade. Quem sabe olharam para a igreja de Filadélfia e via as irmãs com os cabelos longos, e via as irmãs com as unhas naturais,
aleluia, quem sabe olhava, aleluia, para a igreja de Filadélfia, meus queridos, e via aquela igreja incontaminável, e via, aleluia, que conseguiram manchar, aleluia, um pouco da igreja de Sardes, conseguiram manchar um pouco da igreja de Éfeso e das outras igrejas interior. Parece, aleluia, que eu vejo olhando para a igreja de Filadélfia e dizendo: nós vamos conseguir colocar a política aqui dentro, nós vamos conseguir colocar o pecado aqui dentro, nós vamos conseguir fazer que essas irmãs pintem o cabelo, nós vamos lutar para derrubar eles, nós vamos lutar para fazer eles perecer, nós vamos lutar para fazer ele negar o nome de Deus. As outras igrejas, aleluia, se dobraram, elas também vai se dobrar. Filadélfia vai ter que se dobrar, Filadélfia vai ter que se prostrar. Mas aí eu vejo, aleluia, a igreja de Filadélfia dizendo: aqui não é Tiatira para aceitar o pecado, aqui não é Tiatira, aleluia, ei Jezabel, aqui não é Tiatira para liberar o pecado, não, nós vamos permanecer na palavra de Deus, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E a carta, a última igreja a qual nós lemos, a carta à sétima igreja de Laodiceia. Meus amados e queridos irmãos, ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Primeira coisa aqui, ao anjo da igreja de Laodiceia. Meus irmãos, esse anjo da igreja pode ser representado pelo pastor da igreja. Esse anjo da igreja pode ser o pastor da igreja, que é conhecido como anjo da igreja. E esse anjo da igreja pode ser também um próprio anjo, porque em cada igreja, em cada templo que serve e obedece a palavra verdadeira, é enviado um anjo. E um anjo fica na porta anotando: aleluia, louvado seja o nome do Senhor, as minhas e as tuas obras. O anjo fica anotando, meus queridos, o que eu falo e que você fala. O anjo dentro da igreja fica anotando o que eu penso, aleluia, o que você pensa, que roupa eu vou e que roupa você vai, o que eu prego e o que você prega. Por isso não adianta eu pregar contra o pecado, aleluia, e viver no pecado. Não adianta, meus irmãos, estar aqui dizendo: meus irmãos, larga o pecado, se eu estiver vivendo no pecado, porque existe livros de obras no céu, existe livro no céu, e naquele grande dia o Senhor vai mostrar, aleluia, se isso que eu estou pregando realmente, aleluia, eu estou vivendo. O Senhor vai mostrar naquele grande dia, aleluia, se eu estou vivendo isso que eu estou pregando. Por isso nós devemos pregar com muita atenção, dar lugar ao Espírito Santo de Deus, porque se nós pregar e não viver, nós vamos ser cobrados naquele grande dia. Quantas pessoas pregam contra o adultério, mas vive adulterando? Quantas pessoas pregam, aleluia, contra o segundo casamento e já está no terceiro? Quantas pessoas pregam, aleluia, contra o pecado, mas vive nele? Aí entra o que diz lá em Romanos 2, 21 e 22. Ensina tua, aleluia, ao teu próximo e não ensina a ti mesmo. Tu prega dizendo: não adulteras, e tu adultera. Tu prega dizendo: não furtas, e furta. Meus irmãos, por isso muitos não pregam mais a verdade. Por isso muitos não pregam mais contra o pecado, não prega mais contra o adultério. Como é que vai pregar contra o adultério se está vivendo no adultério? Como é que vai pregar contra, aleluia, a política se está envolvido na política? Como é que vai pregar, meus irmãos, aleluia, contra o divórcio se está nele? Aleluia, nós temos que pregar o que nós vivemos, temos que viver e pregar, pregar e viver, porque nós seremos cobrados naquele grande dia. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: então a minha adoração e a tua adoração
Quando nós entramos no templo, tudo isso é anotado por um anjo. Meus irmãos, o culto começa às 7 horas. Tem gente que quer começar, aleluia, chegar na igreja às 7h30. Tem gente que quer chegar na igreja às 8 horas. Aleluia, o anjo está anotando tudo isso. Tem pessoas que pensam que a bênção é entregue no final do culto. Epa, nananina, não. A bênção não é entregada no final do culto. A bênção é entregada quando eu e você chega. Se eu e você passar do horário, nós perdemos a bênção. Porque o nosso Deus é um Deus de estratégia. Deus olhando, aleluia, e vendo as espertezas do homem. Porque tem gente que quer, aleluia, chegar no final do culto. Tem gente que quer chegar no meio do culto. Como é que Deus vai dar bênção à pessoa que não tem compromisso com Ele? Como é que Deus vai liberar bênção a pessoas que não têm compromisso com a sua obra? Certo que tem pessoas que trabalham, isso Deus entende. Mas tem pessoas que dia de domingo fica dentro de casa, aleluia, não trabalha, aí quer chegar a hora que quer na igreja, e Deus está dizendo: eu conheço as tuas obras. O anjo está anotando as tuas obras. Quantas pessoas, até eu mesmo, quantas das vezes eu perdi a bênção do Senhor por chegar, aleluia, tarde no culto. Mas o Senhor está dizendo: eu quero os que têm compromisso com a minha obra. Eu quero os que guardam a minha palavra, os que buscam a minha presença e os que se humilham diante de mim. Aleluia, 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 aleluia. Meus irmãos, uma coisa que eu vim observando nas cartas das igrejas da Ásia é que ele diz assim: ser zeloso e arrepende-te. Porque, aleluia, Deus quer que a sua igreja se arrependa. Aleluia, nós temos que ser zelosos, zelar da doutrina e arrepender do nosso pecado e arrepender da nossa iniquidade. E é aqui que eu gostaria de pregar em rápidas palavras, falar acerca de 2 tipos de cristão. Meus irmãos, olha o que vai dizer: eu conheço as tuas obras, que nem és frio e nem és quente. Quem dera que fora frio ou que fora quente. Deus está dizendo: você tem que ser frio, que é do mundo, ou quente. Porque se você, aleluia, for morno, eu vou vomitar da minha boca. Irmão David, aleluia, qual é o crente frio? Meus irmãos, o crente frio na verdade é aquele que nem crentes são. São as pessoas que estão longe, destituídas de Deus. São as pessoas que estão na cerveja, as pessoas que estão nas drogas, as pessoas que estão na pornografia, as pessoas que estão no pecado. São os ímpios, são aqueles que não levantaram a mão e reconheceram, aceitaram a Jesus. São aqueles que estão no mundo vivendo uma vida de pecado. São aqueles que estão vivendo uma vida de engano, uma vida de aparência. Esse está frio, está separado. Esses vão direto para o inferno. É isso que Jesus está falando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se não se arrepender, vão para o inferno. E qual é o quente? Aleluia, o quente. Meus irmãos, o quente é aquele que ora. O quente é aquele que jejua. O quente é aquele que lê a palavra, que guarda a palavra. O quente é aquele que não é hipócrita, que não é fariseu. O quente é aquele que não faz acepção de pessoa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O quente é aquele que é cheio do Espírito Santo, que não tem tempo para fofoca, que não tem tempo para o engano, que não tem tempo para perder conversa, mas a conversa dele é com Deus, a conversa dele é com o Espírito Santo, a conversa dele é com a presença, porque o nosso Deus é um Deus de fogo. Quem deras que fosse quente, porque Deus é um Deus de Shekinah. Deus é um Deus de fogo. Moisés viu o Deus de fogo. Meus irmãos, Deus ele é fogo. Por isso, quem deras que fora frio, que é de Satanás, que é do mundo, ou quem deras que fosse quente. Aleluia. E qual é o crente morno? Qual é a pessoa morna? O morno é aquele que não é nem frio nem quente.
é o intermediário, é aquele que está no meio, é aquele que está, meus irmãos, em cima do muro. Quantos crentes em cima do muro? Quantos crentes cocheando em dois pensamentos? Uma hora serve, outra hora não serve. Uma hora eu quero, outra hora eu não quero. Uma hora eu adoro, outra hora eu não adoro. Uma hora eu tô dando risada, outra hora eu tô de cara fechada. Meus irmãos, é o crente birrento, é chamado crente morno. Qual é, irmão David, o crente morno? O crente morno é o que tem dois guarda-roupa, um que vai para a igreja e o outro que veste dentro de casa. Ah, na igreja, aleluia, é calça comprida, é calça social, é blusa de manga comprida, e dentro de casa é o bermudão. Que é isso? Dentro da igreja vai com a saia longa, vai com a saia, aleluia, arrastando os pés, exalando a santidade, mas dentro de casa veste, aleluia, mini saia, veste saia rasgada, dorme de bebidó, dorme de qualquer maneira. Ei, se você é crente na igreja, você tem que ser crente em casa. Quer dizer, se Jesus voltar na igreja, tu sobe por causa da roupa, e se Jesus voltar dentro de casa, tu vai pro inferno por causa da tua saia que tá rasgada. Esse é o crente morno. Crente morno é o que na frente do pastor é uma coisa, mas por trás é outra. Crente morno é que na igreja dá glória a Deus, mas dentro de casa grita gol. Crente morno é aquele que dá glória a Deus na igreja, aleluia, eita glória, e dentro de casa fala palavrão, palavra torpe. O crente morno é aquele intermediário que está, aleluia, apegado às coisas do mundo. É aquele que não rompeu com o mundo. É aquele que não rompeu com o pecado. É aquele que ama o mundo. É aquele, aleluia, que ama o pecado. És morno, crente morno, crente hipócrita, fariseu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, temos que ter cuidado, porque quando nós estamos no mundo, nós somos frios. Quando aceitamos Jesus, Jesus nos aceita, nós vamos para o morno. Quando renunciamos o pecado, a vaidade, nós ficamos quente, cheio da presença de Deus. Mas tem crente, meus irmãos, que está ainda anos na casa do Senhor e não teve mudança. Tem pessoas que estão na casa do Senhor, mas a sua vida não foi mudada. Continua mentindo, continua comprando e não pagando, continua cobiçando, não aguenta ver uma novinha no meio da rua que olha, adultera, deseja, cobiça, continua mentindo. Quantos crentes com mentira, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É crente morno, entrou na igreja, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mas continua falando o que o mundo fala, continua assistindo televisão, continua com brinco na orelha, continua fazendo as coisas que o mundo faz. Hipócrita. Vê se você não se identifica como um desses crentes, meus irmãos. Vê se nós não se identificamos com um dos crentes mornos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você percebe que antigamente você orava mais, que eu orava mais, que nós orávamos mais, e que com o passar do tempo nem oração sabemos mais o que é. Quantos crentes que já não ora mais, quantos crentes que já não jejua mais, quantos crentes que já não lê mais a palavra. Crente morno. E morno é um perigo, porque morno, meus irmãos, Deus vai vomitar. O crente morno é o crente perigoso, porque Deus, meus irmãos, vai vomitar. Aquela sensação de vômito é terrível quando nós sentimos. Imagine ser vomitado da boca do próprio Deus. Crente morno, cuidado, para você não ficar dentro da igreja perdendo tempo, para você não ficar dentro da casa do Senhor, Jesus voltar e você queimar no fogo do inferno. Mas arrependa-te nesta hora, ser zeloso, guarda a palavra de Deus, guarda a doutrina, ser zeloso, porque Jesus, ele está voltando. Jesus, ele está vindo. Cuidado para você não ser um crente morno. Cuidado para você, aleluia, achar que está agradando, porque todo crente morno, ele acha que ele está agradando a Deus.
Todo crente morno, ele acha que ele está fazendo a vontade de Deus, porque a igreja de Laodiceia diz: rico sou, eu estou enriquecido e de nada eu tenho falta. Quantas pessoas acham que está agradando a Deus? Quantas pessoas acham que está fazendo? Meus irmãos, como o rebelde fica ousado, como o rebelde se acha, o rebelde da igreja de Laodiceia diz: aleluia, eu não preciso de Deus, eu não tenho falta de nada, eu tenho muito dinheiro, eu tenho muita riqueza, aleluia. Deus está dizendo: você não sabe que você é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Meus irmãos, sem Jesus nós não somos nada. Meus irmãos, Jesus sem o homem, ele é Deus, ele é Senhor, mas o homem sem Deus, ele não é nada, ele é miserável, ele é pobre, ele é cego e ele é nu. Essa palavra não é dura não. Esta palavra não é dura, porque ele mesmo diz: eu repreendo e castigo todos aqueles que eu amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Aleluia. Tem que agradecer a Deus, eu e você, porque nós somos exortados. Aleluia, nós somos repreendidos pelo Senhor. E se tu está sendo exortado, se essa palavra está te incomodando, é porque tu é um crente morno, e Deus, ele vai te vomitar. Por isso, aleluia, tome cuidado, ser zeloso e arrependa-te enquanto é tempo, enquanto a trombeta ainda não tocou, enquanto Jesus não raiou na nuvem ainda. Meu irmão, minha irmã, ser zeloso, pois, e arrependa-te. Não seja um crente morno, aleluia. Rei Joe Manaia Subderébia. Não seja um crente morno. Não seja, aleluia, um que tem aparência de que vive e está morto, sepulcro caiado. Deus, ele repreende e castiga todos os que ele ama. Agora nós temos que ser zeloso. Meu irmão, o Senhor estava naquela igreja, batendo na porta, dizendo: deixa eu entrar, dizendo: deixa eu ceiar convosco, eu quero fazer parte de você, e deixa eu entrar. Porque Jesus, ele é educado, Jesus, ele não é invasor, Jesus, ele não arromba não. Jesus, ele bate na porta, dizendo: deixa eu entrar, eu quero entrar, eu quero ceiar com vós. Abre o coração. E o que é que nós fazemos? Nós endurecemos o coração e dizemos: não quero o Senhor aqui não. Aí quem sabe você diz: não, eu deixei Jesus entrar. Jesus entrou no meu coração. Jesus, ele está no meu coração. Está no teu coração mesmo? Jesus está no teu coração e tu continua falando palavrão? Jesus está no teu coração, tu continua indo para a praia, tu continua vendo as mulheres seminuas, sensuais. Meus irmãos, onde, aleluia, tem a lascívia. Jesus entrou no teu coração e tu, aleluia, ainda está com desejo de assistir e ver as coisas do mundo. Aleluia, Jesus está no teu coração e tu vê vídeo de piada, aleluia, vídeos contando piada. Jesus está no teu coração e ainda tu diz: ah, que desejo de tomar uma cachaçinha, que desejo de vestir uma roupazinha curta. Isso é Jesus no teu coração. Meus irmãos, quando Jesus entra no coração, Jesus entra para arrancar os desejos. Jesus, ele aleluia, entra para arrancar a vontade do pecado. Aleluia, você vê uma foto sua antiga: nossa, como eu era bonita, nossa, como eu era linda. Aí quando vê o cabelo todo pranchado, aí quando vê as unhas toda pintada, a cara toda, aleluia, pintada de maquiagem, a boca, aleluia, aparecendo, aleluia, meus irmãos, a boca de extrato, cheia de batom, uma coisa horrível. Você diz que isso é lindo? Você parecendo Jezabel, e você está dizendo, irmã, que você era linda. Você é linda hoje, porque hoje você tem a presença, aleluia, do Espírito Santo. Mas quando você estava no Egito, você não era linda, porque você parecia uma Jezabel, andando e vivendo como o mundo. Jesus entrou no meu coração
E não aguenta ver uma roda dos escarnecedores que o coração acelera. Não aguenta ver uma roda dos escarnecedores que o coração palpita. Eita, Jesus querido. Não aguenta ver, meus irmãos, uma música que dá vontade de dançar. Ei, ser pois zeloso e arrependa-te. Não seja um crente morno. Não seja autoprepotente. Jesus, ele castiga. Jesus, ele arrepreende. Ser pois zeloso, guarda as obras do Senhor e se arrependa. Aleluia, aleluia. Meus irmãos, eu gostaria de contar uma rápida reflexão. Olha, certa feita existia um muro e uma jovem cristã estava em cima desse muro. E do lado do muro existia Satanás e os seus demônios. E do outro lado existia Jesus, Deus, os anjos e o povo de Deus. E todo dia Deus, Jesus e os anjos chamavam aquela jovem dizendo: desce, vem para cá. Todos os dias, aleluia, Jesus convidava aquela jovem que estava em cima do muro, dizendo: desce daí, vem para o meu lado. Meus irmãos, e o tempo se passou, os dias se passou, os tempos foi se passando, e aquela jovem, vendo que Satanás não dissera nada a ela, aquilo perturbou a consciência dela, aquilo perturbou a ela, e ela resolveu perguntar a Satanás, dizendo: por que tu não, aleluia, tu não me convida também para descer? Todo dia Jesus me convida dizendo: vem, desce, e tu fica calado. Meus irmãos, a resposta de Satanás assombrou aquela jovem, e quem sabe essa resposta pode te assombrar também. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Satanás disse para aquela jovem: sabe por quê? Eu não te convido para tu descer para o meu lado, porque o muro é meu, e quem está em cima do muro já é meu, por isso eu não faço questão. Aleluia, você está em cima do muro, você é crente morno, está coxando em dois pensamentos, uma hora é Deus, outra hora é Baal. Então eu não me importo, porque se você morrer, a tua alma é minha. Jesus te convida porque ele se preocupa com tua alma, mas eu não me preocupo, porque você está fazendo a minha vontade. Aleluia, meus irmãos, saia de cima do muro enquanto é tempo, porque o muro é de Satanás. Aleluia, Jesus todo dia te convida. Por isso essa palavra como essa, uma palavra como essa é pregada, porque Jesus quer que tu saia de cima do muro. Sê pois zeloso e arrependa-te. Sê pois zeloso e guarda a palavra de Deus. Sê pois zeloso e guarda a doutrina do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono. Jesus, ele te chama nesse dia de hoje. Jesus, ele te convida. Jesus, ele está te fazendo um convite, dizendo: vem, meu filho, vem, minha filha, eu estou de braço aberto, esperando a tua decisão, esperando a tua, aleluia, a tua atitude de largar o pecado e de se converter a mim. Foi essa palavra que o Senhor ministrava no meu coração. Não fiquemos nós em cima do muro. Sê pois zeloso e arrependa-te. Faça uma reflexão da tua vida, meus irmãos. Faça um concerto com Deus. Não fique, aleluia, dentro da casa do Senhor perdendo tempo. Aleluia, não fique como um crente morno, porque os mornos Deus vai vomitar. Amém? Deus em Cristo vos abençoe a todos, em nome de Jesus.